Com Luísa Pires, Head de Criptoativos lá da Levante Corp. Seja muito bem-vinda, Luísa. É um prazer enorme estar falando com você novamente. Agradeço aí pela atenção, pela participação aqui com a gente. Prazer é todo meu, eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho sobre o tão esperado cenário de quarto trimestre aí. Vamos ver o que é que vai acontecer nesse mercado de cripto. Tá todo mundo esperando uma reviravolta, né? Maravilha. Já começando aí esse nosso papo, tem pessoas que falam ali que pode dar uma virada neste final de ano e já tem gente que fala que não está muito crente porque não temos mais grandes eventos para o mercado de cripto principalmente e a economia norte-americana está dando sinais de que vai ficar nesta mesma. Qual a sua visão? O que a gente pode esperar para esse último trimestre? Tem força para o mercado ganhar um pouquinho mais de valor nessa reta final do ano, até diminuir um pouco as perdas do ano completo? Como é que está a sua visão? O que a gente pode esperar? E quais os eventos que a gente tem que ficar de olho neste final de ano? Boa. Eu costumo ser bem cautelosa e dar atenção ao cenário macro, né? A gente já conversa muito sobre isso. Mas à medida que a gente vai vendo um cenário macro mais estável, caso o Powell, né, venha a ter um cenário base mais interessante para a gente começa a observar que podemos ver um sinal aí de otimismo. Em que sentido? Não estou falando que a gente está perto de um fundo de Bitcoin, mas as últimas 2 semanas serviram para provar que essa correlação de Bitcoin, Ethereum com S&P 500 e Nasdaq, que ela pode sim sofrer uma desaceleração, vamos dizer assim, muito por conta de enxergar valor. Um exemplo que a gente pode dar foi justamente o que aconteceu no Reino Unido. A gente viu que houve ali uma especulação sobre corte de impostos e à medida que isso aconteceu, gerou uma consequência ali de inúmeros benefícios, tanto que a gente viu entre aspas, colapso na libra esterlina, aumentou o custo de empréstimo e a gente viu ali que o câmbio de cripto começou a arrefecer no sentido de stablecoins. Então, a gente viu um cenário de migração. Não quer dizer que isso vá se perpetuar, né, para o mercado de cripto também, mas eu lembro aí que você falou de Ripple, né, juntamente com a SEC, e o que a gente também pode ver nesse cenário, né, de julgamento foi que isso se provou que a SEC tornou mais difícil a compra dos tokens, né, à medida que algumas exchanges vieram a deslistar, mas a capacidade não existe uma capacidade de matar nenhum projeto, à medida que a descentralização ajuda. Então, quando a gente vê esse cenário, para resumir, a gente pode observar que pode ser que Bitcoin e Ethereum não venha a deslanchar, mas a gente pode ver setores deslanchando. Hoje a gente vê, quando você falou aí sobre as maiores altas do dia, a gente viu que foi o setor de DeFi. E quando a gente pega para analisar graficamente essa questão de setor, trimestralmente, esse último trimestre fez com que o setor de DeFi viesse a despontar e, por exemplo, ter retornos mais interessantes frente às nossas moedas principais aí, que é Bitcoin e Ethereum. Então, se eu fosse falar um pouco sobre se o cenário de cripto vai deslanchar, não, eu creio que alguns setores aí vão ser destaque, tá? E se a gente brinca aqui agora que se a stablecoin, Bitcoin, se manter nesse patamar, a gente pode ver algumas altcoins aí performando muito bem nesse quarto trimestre. Maravilha. A gente conversava com alguns especialistas durante a semana passada falando sobre algumas expectativas para um mês e o que chamou minha atenção é o destaque para protocolos de infraestrutura. A gente falava sobre Chainlink e outros protocolos. Qual a sua expectativa também para esses
esses projetos que geram infraestrutura para a atuação da criptoeconomia, que ali prestam serviço para outros protocolos. Como que está a expectativa do pessoal da Levante? Como que está a sua expectativa, principalmente, para esse último trimestre do ano? Existem dois protocolos bem interessantes, né? Você falou do principal aí, que é o oráculo do mercado de cripto, que é o Chainlink, e existe o Cosmos, né? A Atom, né? O token Atom do protocolo Cosmos, ele promete mitigar os problemas de bridge que a gente tem entre as MEVs, né? Ele promete que qualquer Layer 1, né? Ela consiga se intraconectar, e esse setor de infraestrutura traz esse suporte. Então, a Cosmos ela já utiliza vários protocolos menores ainda, tipo Pocket, tá? Para que use essa sustentação de infraestrutura de camadas entre as redes, e que a gente não utilize mais tanto as questões das bridges, que foi uma solução ali que não deu muito certo. Então, quando eu olho para algum protocolo de camada de infraestrutura que não seja o oráculo Chainlink, né, que muita gente fala, mas que, se você for olhar para a questão de execução, ainda falta bastante. Ele é bem completo, mas o token não opera muito bem e a execução ainda precisa melhorar. A gente olha no retrovisor e vê Cosmos se estruturando bem para os próximos, pode dizer assim, nos próximos 6 a 1 ano, assim, dos próximos anos, vamos dizer assim. Maravilha. E aí a gente chama a atenção, claro, para a nossa audiência, sempre ficar ligado nesses assuntos, nesses protocolos, não necessariamente para os investimentos, mas para a saúde de toda a criptoeconomia. Então é bom que a gente acompanhe sempre esses protocolos que se propõem a melhorar alguma dor ali do mercado como um todo. Eu sempre chamo a atenção aí de quem está nos assistindo para ficar ligado nesses ativos e também nesses protocolos. E o que eu gostaria de especular aqui contigo, saber um pouco da sua visão. A gente teve agora uma grande mudança com o Merge no mês passado. A gente trocou o mecanismo de consenso de um dos principais ativos do mercado, que é a Ethereum, saiu de prova de trabalho para a prova de participação, sustentado ali pelo famoso staking. Como que você vê esse futuro de staking no mercado de criptoativos? A gente deve ver mais protocolos adotando essa política, deve ver um pouco mais de popularidade no staking. A gente sabe que bastante gente gosta dessa prática, mas ela ainda é muito incipiente. Como que está a sua visão para isso? Vale a pena ou não o investidor que está acompanhando a gente em casa ficar ligado para essas oportunidades de staking? Como que está a sua visão para isso? Boa pergunta, Gabriel. O que acontece, assim, só para resumir, o pessoal que está entrando no mercado de cripto agora? Staking nada mais é do que uma forma de você validar aquele protocolo. Então, cada vez mais pessoas colocando ali o seu token em staking, mais segurança vai te dar para você conseguir validar esse protocolo. E como é que você recebe por conta disso? Através das taxas. E aí, como é que as pessoas olham para o staking hoje? Isso no cenário de DeFi, do que a gente chama hoje, que está na modinha do DeFi, que é o Real Yield, que nada mais é do que o que você recebe de yield através somente de taxa, e não sobre aquela especulação que a gente via de staking pagando 100%, 200%. Isso era inviável para a economia do token. A partir do momento que dentro dos protocolos eles estão inovando e estão aplicando essa dinâmica de real yield, que você realmente vai receber por uma economia de token saudável e através da taxa do token, da taxa inflacionária do token, você começa a olhar que esse staking ele realmente vai conseguir se perdurar no longo prazo e fazer com que o protocolo ele realmente seja saudável. Não aqueles cenários que a gente via de protocolos que pagavam 600%, 700%, 800% ao ano. Isso é totalmente inviável. Então, quando vocês forem ouvir falar sobre staking agora, e principalmente na questão do setor de DeFi, vocês vão escutar muito esse termo nos próximos meses, que é o Real Yield, que são protocolos que realmente utilizam o staking e remuneram através das suas taxas reais. Tá? Então, staking é algo para a gente ficar ligado, porque ele está se reinventando aí.
Taxas execuíveis, né? Praticáveis. Como dizia minha querida vovó, quando a esmola é muito, o santo desconfia. Então fica ligado, tem gente prometendo, não, 700%, 800% ao ano. Já você que está no mercado financeiro, você que está assistindo a gente há um bom tempo, acompanha a BMC News, fica esperto. Você já sabe, já conhece essas práticas. E o que eu queria trazer até um pouco a discussão aqui para o Brasil. A gente tem alguns projetos de regulamentação das criptomoedas rodando na Câmara dos Deputados e estão sendo projetados, especulados, discutidos. No entanto, o relator de um desses projetos, ele não se reelegeu, que é o Expedito Neto. Como que fica agora a expectativa para a regulação? O Brasil já tem um ambiente saudável o suficiente para caminhar aí, independente de agentes específicos. A gente vai indiscutivelmente caminhar para uma regulação dos criptoativos num futuro próximo. Como que está essa sua expectativa, apesar de Congresso, apesar de Senado, mesmo com esses entreveios aí, o deputado que estava cuidando do projeto não vai se reeleger. Como que está a expectativa para essa regulação aqui no Brasil? Gabriel, eu costumo dizer que o Brasil é um top 3 ali de regulamentação no mercado de cripto. Ele está muito avançado quando a gente fala de outros países. Há um caminho muito aberto para o diálogo entre Câmara, entre Congresso, apesar das PLs demorarem, a gente tem PL ali desde 2015, para você ter noção, mas que são totalmente discutíveis. Quando a gente olha os órgãos reguladores, né, a gente teve o primeiro ETF do mundo custodiado aqui no Brasil, a gente vê que é uma via de mão dupla e que é independente do que está acontecendo aí no cenário eleitoral. Então a gente já tem essa via de mão dupla e eu realmente costumo dizer que a regulamentação ela não é o fim, ela é o meio. A gente vai ver que muita gente vai ter confiança para investir no mercado de cripto. Por quê? Porque você consegue comprar via B3 criptoativo. Então, se expor ao mercado de criptoativo via B3. Então, termina que o brasileiro já está conseguindo ficar familiarizado, vamos dizer assim, com o mercado de cripto, e à medida que ele vai tendo essa familiaridade, né, com o mercado que já é regulado, né, que é esse mercado de ETF e de corretora. A gente já tem várias corretoras importantes aqui no Brasil, como a Bybit, por exemplo. Então, a gente vê que o mercado em si ele já é bastante robusto, e à medida que o mercado de cripto ele vem avançando, eu creio que esse cenário de regulamentação ele só vai vir para somar. A gente já tem 10 milhões de investidores de cripto, o dobro de B3, para a gente ter noção, né? Só em exchange e ETF. À medida que isso se popularizar ainda mais, eu creio que a regulamentação vai vir para ajudar. Eu não vejo com maus olhos, muito pelo contrário. Acho que a regulamentação no Brasil ela está um passo à frente do mundo, eu arrisco dizer. Exatamente, a gente vai acompanhar todos esses movimentos, apesar das eleições, nós continuamos aqui sempre produzindo conteúdo, sempre acompanhando o mercado de criptoativos e vendo, claro, o que pode acontecer com essa nossa política nacional e, claro, qual é o impacto disso para criptoativos e para o investidor de cripto aqui no Brasil. E é sempre um prazer receber grandes nomes do mercado para conversar conosco. Luísa Pires, Head de Criptoativos da Levante, seja sempre muito bem-vinda aqui no nosso Crypto News. Muito obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo de hoje para conversar com a gente sobre o mercado. Obrigada a você, Gabriel, pela gentileza de sempre.